Esse é o TN3270, um pequeno aplicativo que utilizamos para acessar o nosso servidor. Dentro dele eu preciso fazer a conexão com o servidor. Para isso basta passar o IP e a porta específica configurada no servidor. Se eu estiver acessando externamente, tenho que colocar aqui o IP externo classe C, né? Vou conectar, conexão feita, mensagem de abertura. Aqui eu tenho condições de acessar três ferramentas, né? O TSO, o SIX ou o Rosco. No nosso caso, vamos acessar o TSO passando o nome do usuário. Ok, usuário encontrado, validar com a senha, enter com a senha. Nessa hora ele faz o carregamento e me manda uma mensagem de boas-vindas. Vou acessar o ISPF e dentro do ISPF eu tenho uma sequência de menus, né? Cada um desses menus com uma determinada condição. Por exemplo, na opção More eu tenho aqui produtos como HackF, número 3, para configurar acessos, direitos, né, e segurança dos OS. Eu tenho também o DB2 para administrar o banco do DB2. Ok? Aqui no DB2 Defaults, por exemplo, eu posso configurar carregamentos e performance de DB2. E voltei para o menu principal. Aqui dentro a ideia agora é criar uma biblioteca, né? Então, primeiro vamos olhar as bibliotecas e os datasets, né? Datasets são pastas onde eu arquivo as informações, né? Comparada com o Windows aí. Então, vamos configurar o dataset. Aliás, vamos olhar os datasets existentes. Então, na opção 3.4 de DSList, eu consigo aqui, passando o nome do grupo e o nome do usuário, dando Enter, ele me mostra os datasets existentes aqui. Eu tenho 4, então eu vou apagar esse dataset 1, que eu não estou usando para nada. Vou aqui na opção 2, do mesmo menu 3, né? Então, menu 3 Utilities. Vou na opção 2 aqui de dataset e vou remover esse dataset 1 aqui. Vou dar um D, né, de Delete Entire Dataset. Ele pede confirmação, mensagem dataset deletado. Ok. Agora, se eu voltar lá na opção 3.4, aliás, perdão, aqui é apenas a opção 4. Na opção 4, eu consigo dar uma olhada, eu consigo perceber que eu não tenho mais o dataset. Isso, claro, só pode ser feito se você tiver certeza absoluta que o seu dataset não tem nenhuma informação. Então, para que eu preciso criar um dataset? Deixa eu criar um dataset aqui, vou criar no grupo Ivan, né? O usuário, então, vou criar um dataset chamado teste B. Vou passar a opção A aqui. Ele pede as confirmações, né, de tamanho, de formato, de blocagem, de tipo, né? Então, nessa hora, dataset alocado, mesma coisa. Posso voltar lá, um nível atrás, e 3.4, comparar, e eu tenho aqui um dataset, né, um catálogo chamado teste B. Eu vou editar esse catálogo, como não tem nada, ele vai dar erro aqui, ó, não existe nenhum membro, então eu vou criar um membro aqui chamado teste. Nessa hora, ele me abre, né, confirmação, ele me abre uma janelinha onde eu poderia, por exemplo, editar o meu programa em COBOL. Tá? Então, vamos voltar. Esse dataset, mais um nível. Esse dataset não nos interessa, então vou apagar, confirmando aqui teste B. Ok, dataset apagado. Agora, vamos dar uma olhadinha no editor numa das bibliotecas nossas lá, chamada COBLib. Dentro das bibliotecas eu tenho meus programas. Aqui eu tenho 3 exemplos de programa. Eu vou abrir esse COB-IV02. Pronto, esse é um programa COBOL simples que faz o accept de 2 números da tabela SYSIN, né, da interna, e compara, perguntando se um é maior que o outro. Se um é maior que o 2, mostra 2, né? N1 é maior que N2. Ao contrário, N2 é maior que N1. Tá, ok? Esse é um programa em COBOL. Então, a partir daqui, eu poderia desenvolver um programa mais complexo, né, acessando dados e tal. Esse programa em COBOL, voltar a 2 níveis, ele precisa ser compilado. Então, dentro de um dataset chamado JobLib, eu tenho 2 arquivos, né, que eu utilizo aqui. 3 visíveis, mais 2 que eu utilizo aqui. Um é o que compila um programa em COBOL. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Repara, essa é uma estrutura básica de um compilador, né, COBOL. Aqui eu estou passando aquele nome de programa que a gente viu, tá?
e fazendo a compilação dele para a linguagem que o ZOS entende. Então esse é um exemplo de JCL básico. E nesse outro aqui, eu tenho a link edição, que é fazer com que aquele programa seja link editado, e repara que aqui eu estou passando dois números já, 4 e 2, S e Szinho. Esses números entrarão naquele programa em COBOL nosso e serão verificados se o primeiro é maior que o segundo. Ok? Bom, essa é a base das ferramentas necessárias aí para você trabalhar com o COBOL, né? O básico do básico. Então, retornando, nós temos o TSO, que é esse ambiente onde eu trabalho com recursos, manipulação. Não serve o TSO apenas para desenvolvimento, serve para a área de suporte. Então, por exemplo, aqui eu tenho ferramentas para dar suporte, para trabalhar na área de produção também, dentro do mainframe. E quando eu falo de desenvolvimento, basicamente eu estou aqui dentro, né? Eu estou dentro de criação, né, de programas em COBOL, dentro da biblioteca certa, no caso aqui é a COBLib. Então é aqui que eu vou criar meus programas em COBOL, e dentro da JobLib é onde eu vou montar os meus jobs de compilação e de link edição. Ok? Para sair desse ambiente aqui, eu posso vir nessa tela de comando e dar um igual a X e usar a opção 2 para ele sair, né, deletando aí lixos ou coisas presas que eu tenha deixado. Feito isso, sair de dentro do TSO, dou um logoff, e nessa hora eu já estou voltando à minha tela inicial, onde eu poderia entrar com outro usuário ou abrir uma aplicação SIX ou acessar o host. Ok?